Muito bom dia na paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Saudações aqui do pastor Valdir. Olha só, vamos para a leitura oficial nesse devocional. Uma grande preocupação do Senhor Jesus em todo o tempo que ele esteve na terra, com a população, né? Ele preocupava que as pessoas deveriam conhecer melhor ele. E a única maneira melhor de conhecer o nosso Senhor Jesus é através da Escritura, palavra do Senhor nosso Deus, Bíblia Sagrada, única regra de fé e prática do cristão autêntico que tem o desejo no seu coração de conhecer e obedecer o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E para que as pessoas não caiam no ensino do enganador, do anticristo, dos falsos profetas, dos mercenários que usa a palavra de Deus para comercializar, o Senhor Jesus ele trouxe a preocupação para que você não venha cair no laço de colocar credibilidade, crença, confiança no que os homens ensinam a respeito do Senhor Jesus, sem antes fazer um estudo, uma leitura, buscar o conhecimento dentro da Escritura, para você ter certeza quem é o Senhor Jesus Cristo verdadeiro, e não acreditar simplesmente nas palavras humanas, nas pregações de homens corruptos, profanos, comerciante da palavra. Por isso, o Senhor Jesus, ele sempre trouxe essa preocupação. E até os dias de hoje, após a sua ressurreição, o Senhor Jesus marca presença em toda a história humana, de geração em geração, de geração em geração. O Senhor Jesus continua sendo o mesmo, marcando presença na nossa vida, porque ele opera de forma invisível. Somente pelos olhos da fé é possível nós crer no Senhor Jesus. Ele não está mais pessoalmente, de forma corpórea, para que nós possamos ir atrás dele e acreditar nele. O Senhor Jesus, ele não é um Deus concentrado, especificado só para um tipo de nação. Não, ele não é um Deus somente de uma nação mundial. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, de toda a população mundial. O Senhor Jesus, ele é o Deus de todos os habitantes da terra. Não é só de Israel, não. Ele é de toda a nação que crê nele e que busca conhecer ele. E a única maneira de você conhecer, para você crer, para você confiar, é por intermédio das Escrituras. As Escrituras é o livro que rege a vida humana, contém a lei do Senhor nosso Deus. Na Escritura tem castigo eterno, bênção, prosperidade, julgamento, condenação e absolvição. Quando você examina as Escrituras, você vai encontrar o Senhor Jesus como o
o bom pastor, que deu a sua vida para salvar as ovelhas, em resgates de muito. Nas Escrituras, você vai poder conhecer quem é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o melhor amigo do homem, ele é o melhor amigo da mulher, ele é o Salvador, ele é o Consolador, ele é o Mestre, ele é o Revelador, ele é o melhor médico dos médicos, ele é psiquiatra, ele é psicólogo, ele é clínico geral, ele é cardiologista. O Senhor Jesus, ele quer que você venha conhecer ele por intermédio da Escritura, porque ele é tudo, ele é a totalidade do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e de tudo que o ser humano precisa para viver aqui nessa terra uma vida justa, fiel. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão do seu ventre rios de água viva e vida com abundância, uma vida com qualidade. Por isso que em João capítulo 5, a partir do versículo 39, o Senhor Jesus convoca a população para examinar a Escritura, porque é na Escritura que testifica quem é o Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus para você? Você não precisa de teólogo, de arqueólogo, para falar para você quem é o Senhor Jesus, segundo a visão humana. Não. O Senhor Jesus, ele diz aqui no versículo, o 39º versículo do capítulo 5 do apóstolo João, diz o Senhor Jesus para todo aquele que quer conhecer ele. Ele está se apresentando para você. O Senhor Jesus está dizendo: muito prazer, o meu nome é Senhor Jesus Cristo. E o seu? Então aqui está um relacionamento de amizade para você seguir ele. Se o Senhor Jesus tivesse um canal no YouTube, no Instagram e também em todas as redes sociais, e dando ensinamento do comportamento humano para você viver de forma que agrada somente o Senhor Deus, nosso Pai, será que você ia se inscrever no canal do YouTube do Senhor Jesus? Você ia seguir ele? Será que ele ia ter uns 4 milhões, uns 5 milhões, 200 milhões de seguidores? Ou será que o Senhor Jesus ia ter apenas uns 40, 50 seguidores inscritos? Examine você, a sua vida, se você está aberto para este relacionamento. Olha quem é o Senhor Jesus. O 39º versículo do capítulo 5, ele diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a palavra eterna, a vida eterna, que é a palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele diz: por que você tem que examinar a Escritura? Porque você tem que cuidar em examinar a Escritura, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam, que de mim testificam. É as Escrituras que traz o verdadeiro testemunho de vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é como o homem diz que ele é, mas você tem que crer nele pelo que a Escritura diz que ele é. Aí você vai ter vida eterna. E o versículo 40 diz: e não quereis vir a mim para terdes vida.
Ele está reclamando, o Senhor Jesus aqui está reclamando das pessoas, dos judeus incrédulos. Olha o contexto, que as pessoas contestavam ele. Aí ele diz, olha, vocês não querem vir até mim, para que vocês tenham a vida verdadeira, que é a vida após a morte física. Essa é a vida eterna, a verdadeira. E você tem que examinar a Escritura, porque é ela que de mim testifica. Não é como o sacerdote testifica, não é como os judeus testificam. Não, você tem que examinar as Escrituras e acreditar no que as Escrituras está testificando do Senhor Jesus, para que você possa ter vida eterna. Mas vocês não querem, não. Não. Vocês não querem ter esta vida eterna, porque vocês não querem ler a Bíblia, vocês não querem ficar mais estudando a Escritura, vocês preferem pegar o prato feito, tudo mastigadinho pelos falsos mestres, que fala que Jesus é isso, Jesus é aquilo, e você acaba acreditando no que os homens dizem quem é Jesus, porque você não quer conhecer o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus aqui está dando uma advertência, tá? Ele está pedindo para você conhecer Ele por intermédio das Escrituras. E no versículo 41, olha o que ele diz: eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele não buscava a glória dos homens. Ele não buscava elogio, exaltação, aquele linguagem popular brasileira, puxa-saquismo. Não, o Senhor Jesus não buscava glória dos homens, que significa elogio, bajulação, para que todos ficassem bajulando ele. Se fosse nos dias de hoje, tirando foto, pedindo autógrafo, isso é buscar a glória dos homens, buscar fama, para ficar famosão, todo aquele milhões de pessoas idolatrando ele, tirando foto, igual um jogador famoso, um cantor famoso, né? Que faz o seu trabalho para conquistar a glória dos homens, querem agradar homem, esses pastorzão mudando, que não aplicam o verdadeiro evangelho, combatendo o pecado. Por quê? Porque se ele combater o pecado e trazer um ensino verdadeiro, ele não vai receber elogios, ele não vai receber adeptos. Então, o Senhor Jesus está dizendo que ele não está preocupado em receber glória dos homens. Não. É uma lição para nós. E no 43, olha o que ele diz. O 42. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Você não quer aceitar ele, só porque ele veio em nome do Pai. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Por quê? Porque você não abriu o coração para receber o amor do Pai, para você aceitar o Senhor Jesus. Olha aqui o termo, você tem que aceitar o Senhor Jesus. Para você receber o quê? Para você receber a vida eterna. Você não pode rejeitar o Senhor Jesus, como os judeus, a população do passado, não quiseram aceitar o Senhor Jesus, só porque ele veio em nome do Pai. Aí eles não aceitaram. Por isso que está aquela coisa terrível de sanguinário, de bomba, de morte, até os dias de hoje. Por quê? Porque o Senhor Jesus, a Escritura diz que o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz. Quem não aceitar o Senhor Jesus vai viver em conflito dentro de si mesmo e entre os seus irmãos. O Senhor Jesus, ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. Então, se outro vier em seu próprio nome, como tem muitos estão hoje
no seu próprio nome. A esse, toda a população aceita ele, porque ele tem uma mensagem de aumentar o ego, uma mensagem adocicada, porque se eles viessem no nome do Senhor Deus, o Pai, eles iam combater contra o pecado e ia chamar o povo para viver em santificação e honra e glorificar somente o Senhor Deus, o nosso Pai, que é santo. Então, por isso que os judeus não aceitaram ele, né? Porque não recebeu o amor do Pai. Quem recebe o amor do Pai, aceita o Senhor Jesus e se submete à sua doutrina e seus ensinos. E aí, no 44, ele diz: como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Eles buscam a honra um dos outros. Você vê nos grandes altares das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, todos os líderes buscam honra, buscam elogio, buscam agradar o outro. Você vê nas igrejas evangélicas, o tal do altar está cheio de homens e mulheres, bajuladores um do outro, e deixa o Senhor Jesus de lado. Por quê? Porque o Senhor Jesus combate o pecado, a heresia e a mentira. E no 43 ele diz, 45, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Não fica preocupado que eu vou te acusar diante do Pai. Não cuideis, quer dizer, não preocupeis. Fica preocupado com isso não. Não pensa nisso não. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Eles esperavam em Moisés. Por quê? Porque se vós cresse em Moisés, creríeis em mim, porque de mim Moisés escreveu sobre o Senhor Jesus. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aqui o Senhor Jesus trouxe uma palavra de repreensão e disciplina. Aonde foi que Moisés falou do Senhor Jesus? Rapidamente. Olha só. Deuteronômio, capítulo 18, e o versículo 18. Olha aqui que Moisés escreveu do Senhor Jesus. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu lhes ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar, em meu nome, diz o Senhor Deus, eu requererei dele. Porém, é isso aí. Esta é as palavras que o Senhor Deus, para não ficar extenso, vamos deixar concentrado nesse versículo 18, aonde Moisés fala e escreveu a respeito do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com esse ensino. Se gostou, considere-se em inscrever, compartilhe esse conteúdo, deixe o joinha para fortalecer o nosso canal e eu, Pastor Valdir, continuarei orando por todos para que o Espírito Santo ilumine os olhos do vosso entendimento, para que vocês venham crer no Senhor Jesus, como diz as Escrituras. Amém?